Bom dia, professor. Bom dia, Alice. Tudo bem? Tudo certo com você? Também. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Também. Esse pessoal só mais um pouquinho aqui enquanto o pessoal tá entrando. Fala aí, Felipe. Tranquilo? Professor, hoje é atualidades, né? Isso, atualidades. Tá, beleza, obrigado. Imagina. Bom, galera, é o seguinte, ó. Enquanto o pessoal vai entrando aí, primeiramente, bom dia pra vocês. Espero que os dois estejam bem, legais, tranquilos, de boa. Que o David falou, né? A gente vai, hoje é a nossa aula de atualidades, tá? O tema que a gente vai tratar, galera, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre as fake news, né? O que são fake news e quais foram os maiores impactos, assim, que ela trouxe, as fake news trouxeram para a história da vida política, tá? Porque fake news não é uma coisa nova, com toda certeza não é uma coisa nova, mas que hoje, com a era da informação que a gente passa, não a era do conhecimento, a era da informação que a gente passa, as fake news elas têm um impacto gigantesco assim na vida da sociedade, da democracia e tal. E é justamente isso que eu vou discutir um pouquinho com vocês na aula de hoje, tá? Por que ela tá tão grande assim? Mas, antes, galera, eu queria passar para vocês os 4 principais acontecimentos, assim, que a gente teve na semana passada. Eu sempre vou fazer isso, tá? De terça até terça. Qual eu considero que são os 4 acontecimentos mais importantes. Quando eu falo importância, galera, entenda assim, importância a nível geopolítico e político, tá? Não, sei lá, a Madonna fez 62 anos, né? Então, enfim, essas coisas. Claro que também tem outras coisas bem bizarras, tipo o que aconteceu com a garota de 10 anos, o uso político, né, que fizeram, infelizmente, da garota de 10 anos que foi estuprada, estava sendo abusada desde os 6 anos pelo pai não, pelo tio, né? E, enfim, vocês viram, né, que foi um monte de gente na porta do hospital manifestar contra o aborto que ela estava sendo realizado, chamaram o médico e ela de assassinos, uma coisa assim bizarra que só mostra o quão reacionário, que eu falo para vocês, né? O quanto a força reacionária desse país está agindo de maneira, enfim, gigante e ridícula no Brasil, tá? Dos fatos mais relevantes do nível político e geopolítico, eu separei para vocês aqui os 4 que eu considero mais importantes. Primeiro, isso aqui, se não me engano, acho que a gente vai discutir um pouquinho já no sábado, né? Porque alguém tinha perguntado, se não me engano, tá? Um acordo histórico que rolou entre Emirados Árabes Unidos e Israel, assim como eu falei para vocês, cara, histórico, pero no mucho, tá? Porque os Emirados Árabes, apesar de ser sim um país árabe contra a presença de Israel, contra a presença dos hebreus ali no Oriente Médio, nunca foi assim, nossa, como a gente é rival, vamos fazer um ataque terrorista, coisa que vai. Não, tá? Os Emirados Árabes Unidos eram um dos países que não consideravam Israel como um estado legítimo. A partir do momento que teve esse acordo, os Emirados Árabes, que é um país, galera, super importante do ponto de vista político, do ponto de vista comercial, do ponto de vista turístico, os Emirados Árabes hoje têm o maior parque de gelo do mundo, tem um dos poucos hotéis 7 estrelas do mundo, tem ali as suas ilhas artificiais em formato de palmeira, em formato de mapamundi, enfim. Dubai, né, principalmente, é uma referência do ponto de vista turístico. Se abrindo ao mundo ocidental, é bom para Dubai, é bom para os Emirados Árabes, porque recebe mais turistas, né? E é bom também para Israel, porque é um inimigo a menos na região. A gente vai ver na próxima aula de questão palestina, quer dizer, na verdade faltam algumas aulinhas para chegar nesse momento, na questão palestina,
que Israel já fez acordos desse tipo. Tipo, ó, se você não me considerar mais seu inimigo, eu juro que, sei lá, eu te dou um território, eu juro que eu paro de fazer isso. Já fez um acordo com o Egito, que foi assim, o acordo de Camp David, tá? O Egito teria de volta a Península do Sinai, que foi dominada por Israel, e o Egito, a única coisa que deveria dar para Israel é a paz. E esse acordo foi feito e durante muito tempo ele foi respeitado. Recentemente, com a Primavera Árabe, ele foi descumprido, tá? Mas ele foi respeitado. Ou seja, Israel já fez esse modus operandi aí há mais tempo. A gente não pode esquecer também que o Trump está à beira das eleições americanas. E à beira das eleições americanas, ele está perdendo para o Joe Biden. Então, tentar mostrar para o mundo que ele é capaz de promover a paz, essas coisas, é fato importante. Tanto, galera, que eu vi alguns comentaristas aí, mais de direita, né? Não sei se vocês conhecem, tem um cara chamado Rodrigo Constantino, que às vezes eu dou uma olhada, né, nas coisas que ele fala. Ele falou, tá vendo que absurdo? O Trump fez um acordo de paz entre Emirados Árabes Unidos e Israel e nem será indicado para o Nobel da Paz. Deixa eu ver o que a Bia fala aqui. Não, reconheceu como um país, Bia. Tanto que reabriu as embaixadas, tá? As relações diplomáticas vão voltar, né? Vão começar a existir. Então, reconheceu como um país, tá, Bia? Beleza? Então, ó, acordo Emirados Árabes Unidos e Israel. A gente teve, galera, a possibilidade da criação de um imposto verde. Eita, professor, o que é isso? A gente sabe que aqui no Brasil, a gente já teve até aula sobre isso, lembra? Sobre a reforma tributária. A nossa reforma tributária... Deixa eu ver. Então... o Rodrigo Constantino, que trabalha na Jovem Pano, né, porque eu só passo pano pro governo, enfim, tá? A gente tem aqui, galera, que a gente tem a possibilidade da criação do chamado Imposto Verde. O que seria isso? A gente está discutindo hoje a reforma tributária, né? Eu falei para vocês lá no começo do ano o que era a reforma tributária. Vou só sintetizar aqui o nosso pensamento, tá? Até porque a gente tem que dar a nossa aulinha de fake news. Quando a gente fala dos impostos, o Brasil é um país que cobra muitos impostos, galera, com toda certeza, tá? Mas eu diria para vocês que o pior não é nem o quanto que a gente cobra de impostos, é a maneira como a gente cobra os nossos impostos. Vamos tentar dividir aqui, ó, em impostos nos serviços, no consumo e na renda. Tá? Imposto no serviço é o imposto que você paga quando você presta um serviço para alguém. Então, sei lá, quando vou trabalhar, galera, se for um trabalho registrado, né, se tiver carteira assinada e tal, eu tenho que pagar imposto de renda, eu tenho que pagar blá, 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 blá. Se mais ou menos, vamos dizer, eu ganho 6 mil reais, vai me sobrar uns 4.500. Até menos, tá? Porque tem imposto de renda, deixa eu ver, vai me descontar uns 30% do salário, mais ou menos. Até mais, uns 35%, vai. Então, no trabalho que eu faço, me desconta 35%, depende de quanto que eu ganho também, claro, né? Porque o imposto de renda ele é variado, mas me desconta uns 35% em cima do meu serviço, tá? E para o cara que está pagando, o cara que está contratando as pessoas, também é muito caro aqui no Brasil. Se você, por exemplo, tudo com carteira assinada eu estou falando, claro, né? Se for registrado direitinho. Se você paga para o cara 5 mil reais, está sobrando para ele mais, aliás, esse cara está custando mais ou menos para a empresa uns 10 mil reais. É sempre o dobro, tá? Ou seja, o imposto dos serviços aqui no Brasil é extremamente elevado. E isso faz com que dificulte a contratação de pessoas. Claro, pessoal, ou dificulta ou parte para a informalidade. Né? Faz um esquema ali de rachadinha, tipo, ó, rachadinha entre aspas, né? Eu vou registrar que você ganha só 3 mil reais, porque daí eu pago menos imposto e você paga menos imposto. Mas por fora eu vou te pagar mais, sei lá, 5 mil reais, tá? Isso acontece muito, isso é muito comum no mercado de trabalho, porque esse imposto é muito alto. O que o Paulo Guedes está querendo fazer nessa reforma tributária? Ele está querendo, galera, baixar esse imposto aqui. Baixar o imposto dos serviços. Professor, você acha que é importante? Galera, de verdade, sim. Não, é inegável que é importante, tá? Porque se você abaixa o imposto no serviço, isso facilita a contratação de funcionários, isso vai aumentar o nosso mercado de trabalho formal, as pessoas vão pagar mais INSS, pagar mais impostos, proporcionalmente, né? Porque muito mais gente vai pagar, não vai ter tanta sonegação, e isso movimenta a nossa economia. Cara, isso é bom, tá?
E não entendeu nada? Você fez com algum contador ou você declarou você mesmo, Samuel? Foi você mesmo ali na raça que fez? Exatamente, né? Bom, enfim, quando você... Aliás, ainda mais, Samuel, você fala que investe na Bolsa de Valores também, né? Todos esses valores tem que declarar, hein? Tem tudo declarado lá na Bolsa de Valores. Qualquer serviço que você prestou a mais, tal, é meio complicadinho. Ah, tá. Entendi. Meu pai deixamos para ele. Então, na verdade, quando eu tinha a declaração, quando eu só trabalhava, só dava aula, né? Não trabalhava ainda, tô brincando. Quando eu só trabalhava, eu fazia a declaração por eu mesmo. Porque eu fazia a declaração simples e tal. Só que agora vai aumentando os seus gastos, aí eu tenho alguns investimentos também, fica muito complicado, porque a chance de errar é muito grande e tal. E aí, uma nova petita. Mas eu não tive um rendimento de 300.000% ao ano que nem a Betida, não. Aí é mais fácil com o contador hoje. Se você colocar tudo que te dão lá, porque tem um monte de papelzinho lá para você colocar, né? Se você der para o contador, tem contador que faz por R$100, R$120, é menos quebra-cabeça. É verdade, também não tive, Bia. Então, galera, o que está acontecendo? O imposto nos serviços é o que o Paulo Guedes está querendo reduzir. E é inegável que isso é importante, tá? É inegável que isso é importante. Só que, no Brasil, eu diria para vocês que o imposto no serviço nem é o pior. O pior é o imposto no consumo. A gente tem, galera, muito imposto em cima das coisas que a gente compra. Acho que eu até comentei com vocês na época, né, da nossa aula de reforma tributária, o quanto que você paga em cima dos produtos. Se você for fazer uma compra, depois olhar ali a notinha fiscal, vê a porcentagem que você paga de imposto federal e imposto estadual. Depende do que você estiver comprando, chega a ser de 40% a 60%. Então, imagina que se você está comprando, sei lá, um ovo por R$5, o ovo de verdade deveria custar uns 3, 2,50, tá? E isso aqui não está sendo discutido, tá? Não está se discutindo a redução do imposto do consumo. E esse imposto do consumo ele é um dos piores, por quê, galera? Porque ele não distingue classe social. Como assim? Se eu falo para vocês, por exemplo, olha, eu vou, por exemplo, eu ganho, sei lá, R$500.000 por mês. Eu vou comprar 1 litro de leite. Eu que ganho R$500.000 por mês e um cara que ganha R$600 por mês, a gente vai pagar o mesmo imposto no litro de leite. Consegue perceber que não distingue classe social? Gente, você vê como eu tô sem noção dos valores, né? Então, o ovo, por exemplo, qualquer produto, né? Ele deveria ser, galera, de 30% a 40% a 60% mais barato. E isso não está sendo discutido. A única coisa que o Paulo Guedes está propondo é a unificação dos impostos. Que isso é uma coisa que eu também acho importante, tá? Mas muito pouco para o que deveria ser feito. Por quê? Imagina, por exemplo, olha a complicação tributária que é. A gente tem um imposto específico para chocolate. Tem um imposto específico para biscoito. Tá? Exatamente. Da loja de Flávio. A gente tem um biscoito exclusivo para chocolate e um imposto exclusivo para biscoito. E se eu fizer um biscoito com chocolate? Eu vou ter que pagar o imposto de biscoito ou o imposto de chocolate? E, galera, taca ali processo em cima da justiça. Por quê? Porque depende muito. Mas tem um pouquinho mais de chocolate, um pouquinho mais de biscoito. Então, as nossas alíquotas, elas são muito diferentes para cada produto. E isso tem a ver com os lobbies que cada uma das redes, né, cada um dos produtores faz. Então, por exemplo, os produtores de chocolate, sem referências a filhos de presidenciáveis, tá? Tô brincando. Os produtores de chocolate, por exemplo, eles têm um lobby maior. Eles têm uma força política maior. Então, eles vão fazer com que o imposto no chocolate seja menor. Os, sei lá, produtores de qualquer coisa, cachorro-quente, eles têm um lobby menor. Isso vai fazer com que a salsicha tenha um imposto maior, o pão tenha um imposto maior. Então, são alíquotas muito diferentes, que deixa muito complexa a carga tributária brasileira. Então, por isso que contador aqui no Brasil geralmente tem muito trabalho. Não é uma coisa tão comum assim, tá? O contador no Brasil tem muito trabalho porque as alíquotas são muito diferentes. Então, unificar as alíquotas é uma boa, só que a unificação não está baixando esse imposto no consumo, o que é um grande problema. E o principal
é que o imposto de renda, galera, ele não está sendo levado em consideração, tá? Não está sendo levado em consideração uma atualização do imposto de renda. Deixa eu ver aqui. Se o imposto for reduzido do consumo, não irá incentivar o consumo? Sim, aumento da receita da União. Então, exatamente, Samuel, tá? Tem até para quem gosta um pouco mais de economia, chama curva de Laffer. O que é essa curva? Ela mostra mais ou menos o ponto de otimização. Porque se a gente não cobra nada de imposto, claro que o Estado não vai conseguir arrecadar e no final das contas ele não vai conseguir fazer os benefícios sociais, etc. Só que em compensação, se a gente cobra muito imposto querendo arrecadar muito mais coisa, a gente acaba arrecadando pouca coisa também. Porque a gente trava a economia, as pessoas consomem cada vez menos, além de incentivar a ilegalidade. Então existe um ponto de otimização, onde você não cobra tantos impostos assim para não travar a economia, mas também não cobra poucos impostos a ponto de não arrecadar nada. Tá? Aqui no Brasil, no consumo, com certeza os nossos impostos eles são super exagerados, que é o pior imposto que tem, porque é um imposto que não distingue classe social. Quando a gente pega imposto de renda, então, esse é o mais injusto de todos. Mais injusto de todos. Por quê? O imposto de renda, ele varia desde 7,5%, se você ganha lá 1.800, 1.900 por mês, você paga 7,5%, até 27,5%, se você ganhar 5.000 e pouquinho ou mais. O que eu estou falando para vocês? Que o máximo que uma pessoa aqui pode pagar de imposto de renda é 27,5%. Nossa, professor, mas é muito isso. Não é muito. Vamos pegar um país que se diz liberal? Estados Unidos. Estados Unidos, a maior faixa de imposto de renda que tem é 40%. Vamos pegar alguns países que são um pouco mais intervencionistas, Noruega, Suécia, Finlândia. A carga de imposto de renda pode chegar a 60% do seu salário. Só que, de novo, né? A diferença, galera, é que na Noruega, Suécia, etc., o imposto nos serviços é baixo e o imposto no consumo é baixo. O imposto de renda é alto, tá? Aqui no Brasil, a gente não atualiza a tabela do imposto de renda desde a década de 90. Isso quer dizer, galera, que hoje, quem deveria ser isento de pagar imposto, não é quem recebe menos de 1.900, é quem recebe menos de 3.500 reais por mês. Percebe? E por que a gente não atualiza? Para fazer os pobres proporcionalmente pagarem mais, tá? E isso foi um erro que não é do Bolsonaro, né? Um erro que passou pelo governo Dilma, pelo governo Lula e por aí vai, tá? E está passando pelo Bolsonaro também, claro. Então, calma aí, deixa eu só ver aqui a pergunta. Então, aí você fala assim, professor, mas unificar as alíquotas é a mesma coisa que tipo, substituir o PIS e o COFINS? Ou são coisas distintas? Na verdade, Isa, são coisas similares, né? Quando você unifica o PIS e o COFINS, você está substituindo dois impostos por um só. Só que substituir esses dois impostos por um só, ainda pode ser por alíquotas diferentes. Ainda pode ser, sei lá, um paga 20%, outro paga 30%. Então, facilita um pouco as coisas. A ideia é você unificar as alíquotas e unificar o PIS e o COFINS. Isso que está sendo proposto pelo Paulo Guedes. É que, claro, galera, a maneira como ele está fazendo, eu particularmente não concordo também, tá? Vocês viram que ele vai apresentar a reforma em 4 pontos distintos, 4 partes diferentes. Galera, eu não sei quem falou essa estratégia para ele, porque geralmente em política, quando você vai fazer uma reforma muito grande, uma coisa muito importante, existem custos políticos para você entregar essa proposta. Então, imagina, eu vou pegar o caso da reforma da Previdência, tá? O Paulo Guedes ali entregou uma reforma da Previdência, toma, vota o Congresso. Foi a reforma da Previdência do Paulo Guedes que foi colocada no final das contas? Claro que não, galera, porque foi desgratando. Cada deputado fazia um lobbyzinho, não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que piorar e tal. No final das contas, você tinha transformações na reforma original. Imagina se a reforma da Previdência ela passasse em 4 etapas. Então, entrega um pouquinho, aí tem custos políticos, altera um pouquinho. Aí entrega mais uma parte, altera mais um pouquinho. Entrega mais uma... Galera, não vale a pena, tá? Não é uma coisa inteligente de se fazer isso. Mas ele vai entregar em 4 partes diferentes. Bom, e voltando, né? Foi ventilado uma das soluções que estava sendo colocado para a criação, para a reforma da Previdência, era a criação da CPMF. Não sei se algum de vocês, galera, já teve a oportunidade de conviver com a CPMF. Assim, oportunidade tiveram, tá? Pela idade de vocês, possivelmente, mas não eram pessoas muito conscientes, assim, da vida e tal. O que é a CPMF?
O nome que ele está colocando não é CPMF, é o Imposto sobre Transações Financeiras. É a mesma coisa, tá? Qualquer tipo de movimentação financeira que você vai fazer, você paga o imposto, tá? Porque o Paulo Guedes, ele quer desonerar isso aqui e quer criar a CPMF. Então, imagina que, por exemplo, eu vou pagar uma conta no, sei lá, vou pagar uma conta. Comprei uma compra no mercado, vou pagar cartão de crédito, débito lá. Putz, transação financeira, paga imposto para o governo, 0,2%, além do que você pagou, vai para o Estado. Depende muito, né? Na época era 0,2%. A gente não sabe quanto que vai ser a CPMF agora, se ela for criada. Vou fazer uma transferência bancária. Opa, transação financeira, paga imposto, tá? Exatamente. O custo, cara, você paga um dinheiro prestado para conseguir pagar alguma coisa. Então, é um pagamento por você estar pagando alguma coisa. É um imposto assim, galera, doidão da vida, tá? Foi extinta a CPMF e hoje está querendo ser criado novamente. Só que o Congresso ele tem uma resistência muito grande com essa CPMF. Claro, pessoal, a população odeia Stones, exatamente. A população odeia essa ideia, né? Então, olha que bonitinho a solução que foi proposta, pensada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. A criação do chamado Imposto Verde. Imposto Verde, galera, é um imposto que já existe em países desenvolvidos. O que é esse Imposto Verde? É um imposto para produtos que deixem uma pegada ecológica muito grande. Então, por exemplo, pesticidas, imposto em cima de pesticida. Combustíveis fósseis. Exatamente, né? Imposto em cima dos combustíveis fósseis. Gasolina, diesel, etc. Pessoal, é legal, né? Porque aí incentiva a usar cada vez menos. Mais ou menos, tá? Por quê? Dois pontos aqui. Primeiro, nos países desenvolvidos, o imposto verde não é imposto que você pega, cobra e utiliza de qualquer maneira. Vou utilizar para saúde, educação, etc. O imposto verde, geralmente, ele é bem pequenininho e tudo que é arrecadado é utilizado para as questões ambientais, para reflorestamento, preservação, etc. Não é isso que o Brasil vai fazer. E outra coisa, o Brasil é um país que ele depende muito dos combustíveis fósseis para fazer transporte e tal. O nosso modelo é muito rodoviarista, né? Que gasta muito combustível. Imagine que os combustíveis vão ficar mais caros. No final das contas, o frete vai ficar mais caro. Se o frete fica mais caro, você acha que o dono da empresa de frete vai conseguir arcar com esse prejuízo? Claro que não. Ele vai acabar repassando esse preço para o mercado consumidor final. Então, esse imposto verde nada mais vai ser do que o aumento também do preço do consumo, atrapalhando ainda mais a nossa economia e reduzindo o consumo e por aí vai, tá? Então, parece bonitinho, mas bem complicado, tá? Essa criação do imposto verde. A gente falou semana passada sobre o Lukashenko da Bielorrússia, 8º dia ontem de manifestações consecutivas, tá? Até mesmo, ele mesmo, tá? Ele convocou uma manifestação ali, ótimo isso, né? O cara convoca uma manifestação para ele mesmo, frente com os sindicatos de alguma classe trabalhadora, alguma classe industrial, não lembro se era metalúrgica, etc. Ele convocou e no discurso que ele estava fazendo, a manifestação convocada por ele, exatamente, a manifestação convocada por ele começou a protestar contra ele, tá? E aí pedindo a sua saída, a sua renúncia e tal. O Lukashenko falou que ele só sai se for morto e o Putin já falou que também, galera, que apoia o cara, tá? O Putin já falou também que se precisar das suas forças armadas, o Putin tá ali para apoiá-lo. Lembrando que o Putin já fez coisa parecida na Geórgia e já fez coisa parecida na Ucrânia, na invasão da Crimeia, tá? Enquanto isso, galera, a população está pedindo pelo menos um referendo para ter uma nova Constituição e essa nova Constituição conseguir antecipar as eleições. Mas está uma pressão muito grande. E aparentemente o Lukashenko, que é o cara que disse que Covid se curava com sauna e vodka, não está querendo sair do poder, tá? E para finalizar essas notícias aí mais importantes, né? A gente teve a criação não, na verdade é uma PL, tá? Viu? Vocês falam que eu só falo mal do Bolsonaro, vou falar uma coisa boa dele aqui. Da BR do Mar. O que é essa BR do Mar? A BR do Mar é um tipo de transporte conhecido como a cabotagem. Como assim, professor? O Brasil, ele é um país que tem o predomínio, que eu falei para vocês, de muitas rodovias, frente aos outros tipos de transporte. E isso é ruim, galera. Não porque rodovia seja ruim,
Mas por que rodovia? Você gasta muito combustível para transportar poucas mercadorias. Aqui no Brasil, a gente tem Brasilzão, mais ou menos, galera, mais ou menos, até 150 quilômetros da nossa costa, você tem cerca de 85% da população brasileira concentrada só no litoral. O que a gente faz? Um produto para sair de Fortaleza e chegar até São Paulo passa por meio de rodovia. Aí pega trânsito, estrada esburacada, gasta combustível, um monte de coisa ruim. Por que a gente não coloca um produto no porto, aqui em Fortaleza, e leva para o Porto de Santos e depois só leva para São Paulo? Olha que beleza, galera. Isso é a cabotagem. A cabotagem é você utilizar os portos e o transporte marítimo para mercadorias internas. Isso é legal isso aí, não é? Eu particularmente acho legal. Por que o Brasil não usa cabotagem hoje? Ou se usa muito pouco? Porque os nossos portos, eles já são extremamente sobrecarregados. O maior exemplo que eu dou para vocês é o Porto de Santos. Vocês que pertencem à elite burguesa econômica paulista, com certeza já fizeram vários cruzeiros na vida de vocês. Quando você vai no Porto de Santos para fazer um cruzeiro, o que é a cabotagem? A cabotagem é utilizar os portos para o comércio interno. Tá? Então, ao invés de eu colocar num caminhão para fazer o transporte, eu coloco num navio que não vai para exportação. Ele faz a voltinha aqui e vem para São Paulo. Faz a voltinha aqui e vai para, sei lá, qualquer outro estado. Para o Brasil, que é um país que tem um litoral gigantesco e que a população está concentrada no litoral, é uma alternativa muito boa de ser colocada em prática, a cabotagem. Tá? Só que vocês que pertencem à elite burguesa econômica paulista sabem como que é um Porto de Santos, galera. É extremamente sobrecarregado. Tá? Você tem ali uma soja, por exemplo, um container de soja, para conseguir chegar no Porto de Santos e embarcar, depois de todas as tarifas, de toda a parte burocrática, de ter toda a infraestrutura necessária, demora de 7 a 8 dias para você conseguir colocar um container de soja no navio. Isso porque a gente só utiliza para mercado externo. Imagina se a gente realmente começar a utilizar a cabotagem. Isso pode complicar bastante a infraestrutura dos nossos portos. Essa BR do mar, que foi um projeto de lei que o Bolsonaro mandou, ela busca incentivar a cabotagem. BR dá o sentido de uma rodovia, né? De uma estrada. Exatamente, Samuel, também. Tá? Também. Dá o sentido de uma rodovia, de uma estrada. E essa estrada é do mar. Então vai ser como se fosse uma estrada do mar. Por isso tem o apelidinho, tá? Então, Samuel, eu creio que, assim, que eu falei, né? É um PL, é um projeto de lei. Um projeto de lei, se você quiser fazer hoje, Samuel, um projeto de lei, você pode. Você redige ali um projeto de lei, você coloca no site de abaixo-assinado, né? Para coletar assinaturas. Se o seu projeto tiver mais que 150 mil assinaturas, a Câmara é obrigada a votar o seu projeto de lei. Ou seja, você pode fazer um projeto de lei, tá? O que o Bolsonaro fez, junto com o Tarcísio, né, da equipe de infraestrutura, é justamente montar um projeto de lei. Ó, Congresso, eu quero que vocês me deem mais verbas para eu conseguir fazer isso, para eu conseguir fazer essa BR do mar, para tentar incentivar a cabotagem. Tá? Do ponto de infraestrutura, eu considero uma boa. O problema é, será que os nossos portos terão essa capacidade? Porque para você fazer a cabotagem, galera, entenda, você vai ter que fazer uma reforma profunda no sistema tributário, no sistema de infraestrutura dos nossos portos. Eu não sei se o Brasil está muito mobilizado para fazer isso, não. Certo? Então, esses aqui foram os pontos mais importantes assim, da semana. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Ou lembra de alguma coisa que aconteceu, quer que eu comente? Não? Ok. Então, ó, quem quiser tira um print aí. Beleza, vou apagar. Ah, sim, beleza, isso é verdade, tá? Aí você está falando sobre a questão do teto dos gastos, né? Tá uma discussão, galera, bem forte. E será que o Guedes sai? Acho que é o mesmo assunto também, né? Está numa discussão bem forte
Eu vou apagar para explicar isso melhor. Calma aí. Tá uma discussão, galera, bem forte. Não vai ter o posto Ipiranga, né, Bia? Não dá. Mas, na verdade, ontem já teve uma entrevista do Bolsonaro mesmo, com o Paulo Guedes, que os dois declaram amor eterno ali, tá? Então, não sei, acho que ele não vai sair. Mas também as coisas na política mudam tão rápido que não dá para saber, tá? Tá uma discussão, galera, muito grande a respeito do teto dos gastos públicos. Esse teto dos gastos, ele foi uma coisa aprovada durante o governo Temer, tá? O que esse teto dos gastos ele propõe? Que todos os benefícios sociais têm que respeitar um teto. Esse teto, se não me engano, é de 800 bilhões, 800 algumas coisinhas bilhões, tá? Ou seja, existe aqui um teto dos gastos. Esses gastos, eles não podem mudar durante 20 anos. Então, durante 20 anos, tudo que o Brasil gasta em benefícios sociais tem que respeitar esse teto. Claro, pessoal, aqui, ó, exceto a inflação. Né? Porque, tipo, a moeda vai perdendo valor, então você pode aumentar um pouquinho o teto dos gastos para corrigir a inflação, mas não pode aumentar mais que isso. Professor, calma aí, você está falando então que os gastos de educação não podem subir? Mais ou menos. Por quê? A ideia é, se você for subir o gasto com educação, você vai ter que tirar gastos de outros locais. Você não pode furar o teto dos gastos, você não pode, tipo, vou aumentar só a educação sem reduzir saúde, sem reduzir segurança, etc. Tá? Só que a gente tem duas alas no governo hoje, que é uma ala um pouco mais intervencionista, que a gente vai chamar de nacional desenvolvimentista, tá? Que é a ala militar, e a ala mais liberal, que é a ala do nosso Ministério da Economia. A ala liberal, do Paulo Guedes, enfim, né, está bastante enfraquecido. Por quê? Porque o Bolsonaro percebeu como é bom gastar, né? Basicamente isso, tá? Vocês viram que a popularidade, galera, do Bolsonaro aumentou bastante, né? Saiu, depende da pesquisa, mas saiu de 30% para 37% na XP ontem. Teve uma redução de mais de 10 pontos do índice de rejeição dele, basicamente, galera, também pelos programas assistenciais que ele fez, né? Então, por exemplo, ele está prometendo Renda Brasil, teve o auxílio emergencial, etc. E também porque ele ficou um pouco mais quieto. Quando ele fica um pouco mais quieto, não dá aquelas declarações do cercadinho que ele dava, por incrível que pareça, aumenta a popularidade dele, né? A galera passa a esquecer um pouco quem é o Bolsonaro, tá? Então, tá essa discussão. O Exército hoje, a ala militar, defendendo que o Brasil não respeite o teto de gastos, tá? Ou seja, vamos gastar um pouco mais do que isso. Isso aumenta a nossa popularidade, aumenta a nossa chance de reeleição e fora que vai ser bom para incentivar o Brasil a retomar o crescimento econômico. Já a ala liberal, que teve algumas baixas, por exemplo, o Salim Matar, que era um cara super importante do Ministério da Economia. O Salim Matar, ele é o cara que ele é dono da Localiza, tá? Ele fazia parte do Ministério de Desburocratização, de desestatização do Brasil. Como ele percebeu, galera, que não está tendo muita privatização nem nada, ele meio que abandonou o barco. Vocês lembram que o Paulo Guedes falou? Faz 3 meses, já se passou 1 mês e 3 semanas, tá? Tô marcando. Ele falou que o Brasil ia ter 4 grandes privatizações. Até agora, galera, nada, tá? Não foi falar nada. Exatamente, né, Isa? Falou que, tipo, ele prefere voltar para a iniciativa privada, onde as coisas andam mais, do que ficar no governo, onde é tudo travado, ele não pode fazer o que ele quer e tal. Então, é um cara podre de rico. Viu que o governo estava atrapalhando ele foi lá e abandonou o barco mesmo, tá? Por isso que estava essa discussão. Se o Paulo Guedes ia sair, se o Paulo Guedes não ia sair. Mas eu, pelo menos, penso que o Paulo Guedes não vai sair, não. Tá? Acho que ele vai continuar no governo. Tá bom? Então, isso que é o teto de gastos. A maneira de deixar o Brasil mais confiável do ponto de vista fiscal. Essa é a ideia. Beleza? Então tá. Gente, vamos discutir então, né, a nossa aula, exatamente, que é a nossa aula de fake news. Quando a gente fala, galera, de fake news, obviamente, né, vocês que são referência
no inglês sabem que são as famosíssimas notícias falsas, né? Fake news. E, na verdade, esse fake news não sei porque popularizou, né? Migué, mentira, seria muito mais bonitinho do que fake news, tá? Mas enfim, fake news que é o termo que popularizou, tá bom? Imagina se fosse se populariza lorota. Aqui é ó, mais uma lorota que aconteceu, seria muito mais legal do que fake news, né? Mas enfim, tá? Notícia, ela nada mais é do que uma informação que alguém está te passando. E aí que nasce o problema, galera. Por quê? Porque a informação, ela sempre, ela é parcial. Ou seja, ela sempre é carregada de sentimentos, carregada de valores, carregada de princípios. Por exemplo, a comunicação que eu estou fazendo aqui com vocês, toda vez que quem já estudou jornalismo, ou publicidade, marketing, ou até mesmo quando eu fui fazer alguma coisa relacionada à pedagogia, né, que nem eu que fiz licenciatura, a gente aprende, galera, que não existe comunicação imparcial. Até por isso só um pequeno parênteses, né? Você fala aí de uma escola sem partido, primeiro que o nome é ruim, né? Porque escola sem partido, aí eu concordo, escola não tem que ter partido político mesmo, tá? Mas não é isso que está sendo proposto na votação da escola sem partido, né? Que até parou de ser comentado um pouco, ainda bem. Mas você presumir que o professor tem que ser imparcial na aula, já está mentindo, já. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu posso buscar a imparcialidade. Claro que eu posso. Mas, cara, eu tenho meus valores. Eu tenho as minhas convicções políticas. Eu tenho as minhas experiências. E aí, quando estou falando para vocês, mesmo que seja de maneira implícita, eu vou passando para vocês esses valores. E é por isso que a minha recomendação é não que tenha uma escola sem partido, mas que os alunos saibam que todo mundo não é que tem partido, mas tem ideologia, tem valores. Então, claro que, professor, mas você não acha que existem professores que querem doutrinar em sala de aula? Claro que existe. Mas aí são maus professores, né? Que, enfim, penso eu pelo menos, não ficam respeitando o que deveria ser a escola, que é um espaço de debate, que é um espaço de... Então, se, por exemplo, é que aqui, pelo menos, eu não vejo muito, né? Mas não sei se tem alguém que é mais liberal, alguém que é um pouco mais conservador. Se quiser falar, respeitando os direitos humanos, claro, né? Não que nem aquela Sarah Winter faz, essas coisas assim. Aí tem que participar mesmo, tá? É uma ideia interessante. Que nem eu falo, galera, eu, por exemplo, para eu conseguir formar minhas convicções, minhas ideias, eu vejo todos os escopos diferentes. Eu falo, no YouTube, por exemplo, eu acompanho um canal que é de um cara anarcocapitalista, que se diz anarcocapitalista. Eu, particularmente, galera, acho uma bobeira anarcocapitalismo. Mas é um cara inteligente o cara que fala. Rafael Lima, o cara que eu gosto ele fala algumas coisas que tem sentido, tem toda uma ética, toda uma moral ali por trás. Então eu gosto de... Não, Paulo Cogos não, pelo amor de Deus. Não, Cogos não. Cara, pra quem não conhece o Cogos, depois pesquisa, tá? O cara, ele vai vestido como se fosse um cavaleiro medieval. Ele fala que ele vai fazer as cruzadas para retomar o Brasil cristão. Paulo Cogos não é não. Mas enfim, eu gosto de ver, galera, vários escopos diferentes para formar minha convicção, né? Para formar minha ideia. É esse mesmo, Cláudio. Esse mesmo. Tá. Então, toda informação é parcial. E se toda informação é parcial, isso já começa a complicar um pouco as nossas comunicações. Deixa eu ver aqui. Assiste o Mamãe Falei. Mamãe Falei vai ser prefeito agora de São Paulo, né? Vocês viram? O cara tá querendo ser prefeito de São Paulo. Tem umas ideias interessantes. Então, eu acho que assim, agora, Felipe, antigamente da maneira como ele fazia, o Mamãe Falei, ele ficou muito popular por ele ir em manifestações e ficar expondo a galera, né? Ele era da hora levando porra, exatamente. Antigamente ele fazia alguns vídeos indo para manifestação, né? Então ele ia entrevistar uma galera da CUT, da MST, começava a contestar os caras ali. Só que da maneira como ele fazia, eu achava um pouco assim, que era meio que expor ao ridículo, não gostava muito da maneira como ele propunha
Porque muitas vezes ele nem conversava com as lideranças dos movimentos, né? Ele conversava com a galera que estava, tipo, participando ali, mas que não tinha muita consciência política e tal. Então, da maneira como ele fazia, eu não gostava muito. Hoje está muito mais opinativo o canal dele, né? Então, eu não acompanho muito, não. Mas acho que vale a pena também, tá? Então, você tem ali, ó. Existe uma sequência lógica, galera. Tem os dados. Você pega esses dados para produzir uma informação, e dessa informação você passa a produzir o seu conhecimento. Tá? Essa é a lógica. Esses dados, os dados eles são imparciais. De todos que eu passei aqui para vocês, os dados eles são os únicos que são imparciais. Mas a maneira como você vai interpretar esses dados e transformar numa informação, e a maneira como você vai apurar essa informação para transformar essa informação num conhecimento para você, pronto, já é carregado de carga ideológica, tá? Os dados não, galera, os dados são números. Só que da mesma maneira que você utiliza os números para produzir uma informação, você pode produzir uma informação que seja benéfica para você ou contra você. Eu vou dar um exemplo, galera. Eu lembro exatamente na época que o Haddad, ele era prefeito de São Paulo, que ele começou a lidar ali com a questão da Cracolândia, tá? Na época, ele fez um programa chamado Programa de Braços Abertos. O que era isso? Era um programa que tratava a galera dependente que vivia na Cracolândia, não como bandidos, né, expulsar a galera e tal, mas sim como doentes que estavam ali, e oferecia ajuda, tratamento, o emprego público depois que o cara conseguisse ou tentasse sair das ruas, pelo menos, tá? E aí o dado que o programa de Braços Abertos tinha era que a cada 5 pessoas que eles pegavam nas ruas, 2 não voltavam para a Cracolândia. Galera, de verdade, vocês acham esse número bom? Eu acho, galera, excelente, tá? Excelente. Poxa, uma taxa de 40% de sucesso. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de alguém da família de vocês, espero que não, né? Pelo amor de Deus. Mas passar pelo vício do crack é uma coisa horrível, tá? A pessoa perde completamente o senso, ela só se importa com a droga, não existe mais vida para a pessoa. Se você consegue recuperar 40% daqueles doentes, para mim é uma taxa de extremo sucesso. Eu lembro que estava uma manchete na Folha assim, apesar dos altos gastos municipais, programa de Braços Abertos tem 60% de desistentes. Olha a maneira como eles construíram, percebe? O dado é o mesmo. A cada 5, 2 são curados, né? Não voltam ali para a Cracolândia, e 3 acabam voltando. Beleza. A maneira como eu passo essa informação para vocês diz muito. E pode trazer um aspecto mais positivo do fato ou um aspecto mais negativo do fato. Se fosse exatamente, né? Duvido que pague assim, exatamente, Bia. Tá? E quem são, antigamente, né? Quem eram os responsáveis por transformar esses dados em informação? A gente pode colocar aqui, galera, as mídias tradicionais. Vou colocar aqui como mídias tradicionais. As escolas e as universidades. Quando eu falo mídia tradicional, entenda também, pode ser um livro, né? Não precisa ser necessariamente uma televisão, um rádio, etc. Fato é, galera, esses veículos produziam fake news? É claro que produziam, galera. É claro que produziam, tá? Eu vou falar algumas clássicas aqui para vocês. É claro que produziam fake news. Mas eram locais que geralmente dispunham de maior credibilidade. Credibilidade em que sentido? Em geral, as mídias tradicionais mais reconhecidas, como Globo, SBT, etc., ou mesmo os rádios, contratavam jornalistas mais renomados, que tinham uma reputação ali por trás. Então, produziam fake news? Claro que produziam. Sempre existe essa chance. Mas a chance de uma fake news ser produzida era muito menor. Nas escolas, são professores que são formados, são professores que têm a sua responsabilidade, fizeram uma graduação, então eles podem querer manipular a informação para manipular a cabeça do aluno? Claro que pode, mas é mais difícil que isso aconteça. Mesma coisa nas universidades.
Algumas fake news que aconteceram, só para vocês verem que já existiu, a gente teve, por exemplo, quem é da década de 90, né? Por exemplo, galera, já enfrentou muita fake news na televisão, tá? Por exemplo, vocês se lembram, isso tudo assim, televisão grande, aberta, tá? Vocês se lembram do caso do ET Bilu? Alguém lembra do caso do ET Bilu? O ET Bilu, galera, era o ET que a Record achou, tá? Que ele ficava falando para as pessoas buscarem conhecimento. Então era tipo uma câmera, assim, o cara ia com uma câmera atrás da mata, aí tinha dois pontinhos assim, brilhando. Aí ficava uma voz fininha. Busquem conhecimento, busquem conhecimento. Uma coisa muito ridícula. Exatamente, né? A entrevista para os membros do PCC, galera, aquilo foi o Google que fez, tá? As entrevistas com membros do PCC. A da Dilma comendo um pouco. As dos membros do PCC, o Gugu, galera, fez uma... Porque estava na época, em 2006, que teve aquele toque de recolher por causa dos membros do PCC e tal. E aí o Gugu, ele conseguiu uma entrevista exclusiva com membros do PCC para falar, galera, descobriu que era uma farsa, né? Que não era membro do PCC coisa nenhuma. Tinha no Fantástico, eu lembro, tinha um cara chamado O Homem do Rá. Não sei se... Fantástico, da Globo, tá? O Homem do Rá. Eles iam lá, mostravam uma entrevista e tal, e aí o cara, ele tinha o poder de, com o grito dele, explodir as coisas. Então mostrava, tipo, um aquário cheio de água. Daí ele fazia, ha! Aí a coisa, ela fazia, pá! Explodia, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma mágica, tá? A gente teve, por exemplo, casos... A grávida de Taubaté. A grávida de Taubaté também, talvez vocês se lembrem, galera, a grávida de Taubaté também foi clássico na época. Ela foi na Record uma série de vezes. E era uma mulher, nitidamente, que tinha ali uma barriga feita de bola de plástico. Falou que estava grávida de, sei lá, 5, 6 gêmeos lá dentro da barriga dela. Então, existiram sim casos de fake news, mas era muito mais difícil do que hoje. Porque hoje, com o advento das chamadas mídias alternativas, e aqui quando eu falo mídias alternativas, entenda, pessoal, como youtubers, blogueiros, tá? Todo mundo que usa aí a internet conseguir propagar a sua informação. E, de novo, entendam. Entendi, o professor então tá criticando, né? Falando que não tem que ter mídia alternativa. Claro que tem, galera. Todo mundo, ainda bem que tem mídia alternativa, porque a gente consegue dar voz para mais pessoas participarem do debate público. Antigamente, deixa eu ver aqui. O Edu Guedes. Todo mundo tem que participar do debate público. Antes a gente era muito mais passivo frente às informações, né? Então, sei lá, você recebeu uma informação do Jornal Nacional, você poderia ali reclamar com a sua família, tal, alguma coisa. Agora não, galera. Agora você pode se expressar, por exemplo, convenhamos, é uma forma de expressão. O famosíssimo textão que você faz no Facebook, né? Aí você começa a xingar, reclamar, textão no Twitter também, porque o Twitter não dá muito, né? Porque são poucos caracteres. E aquilo passa a ser compartilhado, você pode viralizar e você pode ser uma figura importante no debate público. Claro que sim, galera. É um ponto importante, tá? Participar mais gente. A questão é que, geralmente, os que fazem mais sucesso dessas mídias alternativas não são aqueles que gozam de maior credibilidade. São aqueles que sabem jogar muito com efeito da chamada pós-verdade. Se alguém ver a minha lousa dessa maneira, vai falar assim, nossa, o professor está defendendo as mídias tradicionais, né? Não é isso que eu estou falando, tá? Tem mídias alternativas que gozam de grande credibilidade? Claro que tem. Tem, por exemplo, pós-verdade nas mídias tradicionais? Claro que tem também. Mas, em geral, na maioria dos casos, é isso que a gente verifica. O que é essa pós-verdade? A pós-verdade, galera, é quando os sentimentos importam mais do que a veracidade da informação. Por exemplo, pega aqui, hein? Eu sou um cara que gosta do Bolsonaro, por exemplo. Aí vem uma notícia no meu celular assim, ó. Sei lá,
Lula tem esquema criminoso com a China para transformar o Brasil num país socialista. Opa, concorda com a minha ideia? Concorda. Repasso para frente. Tanto faz se é verdade ou não, não interessa se é verdade ou não. Foi uma notícia que corrobora com o meu pensamento? Foi uma notícia que faz parte da minha bolha ali, que faz parte das coisas que eu compactuo? Beleza, acredito, independente de olhar a fonte, independente de olhar, e começo a compartilhar aquelas informações. E da maneira como a internet é, de maneira muito rápida, muito ágil, se você consegue montar uma notícia que tem uma chamada impactante, que tem uma imagem forte assim, aquela chance daquela imagem ser compartilhada é muito maior. Então, por isso, na internet, em geral, notícias sensacionalistas, elas ganham muito mais para... Exatamente, Gi. Elas ganham muito mais destaque, tá? Da mesma maneira, não dá para achar, né, que, mas é só a galera de direita. Tem galera de esquerda que também faz exatamente a mesma coisa, né? Se for uma notícia que corrobora com os seus princípios, assim, tá vendo? Então, vou repassar para frente, independente da fonte que seja. Por exemplo, a gente tinha blogs aí, tipo Brasil 247, Diário Centro do Mundo, que durante o governo Lula e Dilma, quando estava começando a questão da internet, estava começando a popularizar um pouco mais, eram reis em produzir fake news. Ou, se não fake news, pelo menos uma interpretação muito parcial, tá, da realidade. Só favorecendo um lado. Então, isso é uma coisa que sempre existiu, tá? Minha mãe compartilha todas as correntes de WhatsApp, mas achou que é mentira, ela repassa vai que é verdade. Não, exatamente. E, galera, pode reparar, tá? Geralmente as pessoas mais idosas, assim, né, elas... Meu, você tem que ver. Chega uma notícia que fala de China, que fala de Dória, Lula, repassa. Tanto faz se é verdade ou não, tá? Falou isso, pronto, já repasso já, como se fosse a mais pura verdade, tá? Tudo isso por quê, galera? Porque corrobora com sentimentos. As pessoas, em geral, uma coisa até associada ao nosso cérebro, elas têm preguiça um pouco de pensar e têm preguiça um pouco de admitir que estavam erradas. Então, se, por exemplo, vai vendo ali... Exatamente, né? Exatamente. Você vai vendo ali alguma notícia que te conforta, que vai de acordo com as suas ideias, é muito mais fácil. Você não precisa pensar, não precisa admitir que estava errado, percebe? Então, aliás, o que essas mídias alternativas fazem muitas vezes, além da pós-verdade, é tentar tirar a credibilidade também dessas mídias mais tradicionais. Das escolas, só professor comunista. Tudo que você aprendeu de história está errado. Quem vai te ensinar a história certo é o Nando Moura, entendeu? O Nando Moura, que é um músico, tem ali 3,5 milhões de seguidores, né, no seu canal no YouTube. Ele sim que sabe história. A sua escola te ensinou completamente errado. Universidade, dominada pelo pensamento comunista também. Dominada pelo pensamento comunista, tá? Mídias tradicionais, tudo comunista. Tudo comunista. Globo, tudo comunista, tá? Percebe como tem que tirar credibilidade com um discurso fácil, um discurso ágil. É muito mais fácil, é muito mais confortável, tá? E, de novo, né, a gente está hoje falando de um governo de direita, mas governos de esquerda na época também faziam isso. De verdade, parece um déjà vu que eu estou vendo. Na época que estavam saindo as denúncias, né, contra o Lula, Dilma, etc., Exatamente. Eu lembro que a sede da Veja foi atacada por petistas, a Globo era chamada de Globo Vendida, tá ligada com o FBI, tá ligada com a CIA, como se existisse uma teoria internacional de conspiração contra o governo Lula petista, né? Exatamente. E todo mundo que defendia criticava. Hoje é a mesma coisa, galera. Só que hoje eu acho que os ataques eles são mais irracionais ainda do que eram, né? Então, é como se, sei lá, tudo... Por onde anda o Frotia? Tá lá na Câmara dos Deputados, né? Eu juro que eu já falei, uma vez estava discutindo, né? Estava discutindo com o meu sogro, ele é bem bolsonarista. Aí eu falei, pô, você viu o caso lá? Que a ex-mulher do Bolsonaro, ela comprou não sei quantos apartamentos em dinheiro vivo e tal. Ele falou, mas aonde que você viu isso? Eu falei, eu vi, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi foi na Isto É, né? Na Isto É, mas depois passou na Globo. Tá vendo? É porque é tudo manipulado. Tá vendo? Então não interessa a notícia em si, entendeu? Interessa de onde vem aquela notícia e se ela corrobora com as suas informações. Se ela não corrobora, tá errado. Tá bom? E isso, as mídias alternativas, elas mobilizaram-se bastante. Elas conseguiram fazer bastante
essa transformação. Tá? Tira um print aí, galera. Alguém tem alguma coisa para comentar por enquanto? Não? Então tá, vou apagar aqui, hein? Vou pegar aqui, ó. Casos, pessoal, de fake news famosos que aconteceram na história. Deixa eu ver aqui se vocês estão comentando. Exatamente, tá difícil, né? Casos famosos na história de fake news aí que foram produzidas, galera. Tá? Por exemplo, uma das primeiras, ela data lá da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os Estados Unidos, um dos primeiros precursores das fake news, que eram os chamados Ghosts, né? Army. O Exército Fantasma. Como assim? Os norte-americanos, galera, eles, quando estavam em combate com o exército nazista, já muito mais próximo da Alemanha, né? Porque efetivamente quem combateu os nazistas foi o Exército Vermelho, eles vestiam soldados de baixa patente como soldados de alta patente, porque geralmente quando o soldado de alta patente, quando alguém, né, um oficial de alta patente aparecia, era porque estava vindo um exército por trás dele. E aí vinha um cara ali de alta patente, cercado só de alguns, e aí os nazistas repassavam as informações, olha, tem gente que está se mobilizando, invadindo por aqui o nosso país. E aí os caras iam lá e mobilizavam tropas nazistas para aquela região. Só que de fato não tinha nenhum exército. E aí você acabava separando o exército nazista e era muito mais fácil você atacar o exército nazista separado. Foi uma das primeiras fake news, né? Uma das primeiras enganações que o exército americano fez. Ou seja, até como tática de guerra, essas notícias falsas, essas mentiras já foram utilizadas. Trazendo um pouco mais, galera, para um contexto mais próximo da gente, a gente pode colocar na própria Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, que a gente está estudando lá em Geografia Geral, foi uma guerra feita entre Iraque e Kuwait. Tá? Essa guerra aconteceu em 1991. Olha, se eu tivesse dado um tempinho a mais de aula, facilitava a minha aula agora, né, para vocês entenderem. Mas bem resumidamente, e eu vou repetir isso no sábado, tá? A gente está bem nessa parte. 2 países fazem parte da OPEP. Lembra que o Saddam Hussein estava brigado com os Estados Unidos na época, que não tinha recebido o apoio necessário para combater o Irã, etc. O Kuwait estava quebrando a OPEP, estava vendendo petróleo mais barato para os americanos. O que o Iraque fez? Invadiu o Kuwait para obrigar os caras a venderem petróleo ao preço que era praticado pela OPEP. Os Estados Unidos estava praticamente definido que ia interferir no Kuwait. Só que a opinião pública estava contrária a isso. Imagina, como vai interferir no Kuwait? Deixa os caras ali se resolverem, tem que respeitar a soberania, essas coisas. De repente, surge uma garota, isso tem discurso até no YouTube, tá? Se vocês procurarem. Uma garota ali dos seus 11, 12 anos, que se diz uma kuwaitiana. E aí ela alega que os iraquianos estão estuprando garotas, estão provocando massacres em massa, matando civis, usando armas químicas, tudo isso numa declaração para uma emissora de TV americana. No final das contas, a opinião pública se comove em favor da intervenção dos Estados Unidos no Kuwait. Os Estados Unidos conseguem retirar as tropas iraquianas, deixa a soberania do Kuwait novamente ali de boa, né, tal, e descobre-se, na verdade, que essa garota era filha de uma embaixadora do Kuwait nos Estados Unidos. Ou seja, foi tudo uma armação que foi produzido para manipular a opinião pública em favor da intervenção dos Estados Unidos no Kuwait. Tá? Uma fake news produzida por mídias tradicionais. E que interferiu até num processo de guerra. Safadeza, exatamente, Gi. Tá? Para não falar que eu estou falando só mal dos americanos,
A gente pode falar aqui também dos russos. Russos criam imagens de ucranianos crucificando russos na Crimeia. A gente já discutiu isso aqui nas aulas, lembra? A Crimeia, a Ucrânia, galera, estava meio disposta a entrar para a União Europeia. Nisso, a Rússia não quer que a Ucrânia entre para a União Europeia. Começa uma guerra civil na Ucrânia entre os que defendem uma ocidentalização e aqueles que defendem que a Ucrânia continue sendo uma aliada da Rússia. A Rússia vai lá e interfere na Crimeia, que era um território ucraniano. Para justificar essa intervenção, eles criaram toda uma situação, tá, de como se ucranianos estivessem crucificando os russos na Crimeia. Então, olha as imagens que saíram. A gente precisa interferir aqui, ó. Olha o que os ucranianos estão fazendo com o russo na Crimeia. Eles vão lá, invadem a Crimeia, retomam a Crimeia, alegando proteção do povo russo local. Nunca aconteceu, galera, tá? Nunca teve nenhum tipo de crucificação ou coisa que o valha. Na verdade, os russos, eles sempre agiram de maneira muito mais violenta frente aos ucranianos do que os ucranianos de maneira violenta frente aos russos. Tá bom? Outro caso clássico, galera, em relação ao Brexit e em relação à eleição do Trump. Esse uso político, a gente pode falar, galera, até mesmo antigamente, tá? Nas eleições brasileiras. Por exemplo, 2014 vocês já estavam mais crescidinhos aí, né? Já sabiam mais da vida. Foi quando a gente teve as eleições, a Dilma já não estava tão bem avaliada assim. E sabe quem era a candidata? Por incrível que pareça, que parecia como favorita nas pesquisas? Marina Silva. A Marina Silva, galera, a Dilma estava em primeiro, a Marina Silva em segundo, mas a Marina Silva tinha muito menos rejeição do que a Dilma. Então, no eventual segundo turno, era muito possível que a Marina Silva fosse eleita, tá? De repente sai a notícia. Se eleita, a Marina Silva pretende acabar com o Bolsa Família. O quê? Ela vai acabar com o Bolsa Família? Meu Deus do céu, a gente não pode votar nela, ela vai querer tirar dinheiro dos mais pobres, não sei o que tal. Despencou a popularidade dela. Ela, exatamente, ela foi lá, né, e começou a repassar. Não, mas é mentira. Eu nunca falei que ia tirar o Bolsa Família, nem nada do gênero. Mas o poder de comunicação que ela tinha era minúsculo. E, de novo, galera, pós-verdade. Meu, ela já falou isso. Não interessa mais o que é verdade ou não. Corroborou com as minhas ideias, corroborou com o meu sentimento, eu começo a repassar para frente. Nas últimas eleições, galera, teve gente que acreditou em kit gay, que acreditou em mamadeira de piroca. Né? Percebe? E se você pergunta para alguém que é apoiador. Fala assim, pô, ainda bem que não tem mais kit gay sendo distribuído nas escolas, né? Ainda bem que o cara vai acreditar, falar, realmente, tá? Mamadeira de piroca, eu acho que menos pessoas acreditam, ainda hoje, tá? Espero. Mas, vai saber. Mas o kit gay é uma coisa que, é certo, tinha kit gay. A Dilma criou um kit gay e distribuiu nas escolas. Era kit gay, né? Na verdade, ele nem chegou efetivamente a ser distribuído, não era um kit gay, era um kit de educação sexual, mas que nem chegou aí para as escolas. Foi para alguns municípios, como parte da biblioteca local. Alguns municípios, porque era só como teste, mas o Congresso acabou boicotando, acabou não acontecendo o negócio. Mas é certeza, na época do PT tinha kit gay, eles ensinavam as crianças a serem gays na escola. Tá? A questão do Brexit começou a circular. E, aliás, o Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro, ele era rei, galera, na produção dessas fake news. Tá? Ele era rei na produção dessas fake news. Olha, se o Brexit não rolar, vocês sabem que o David Cameron, ele é um cara que ele quer que o muçulmano invada o Reino Unido, né? Ele quer que a Inglaterra, o Reino Unido, seja um país muçulmano. Vocês sabem disso. Vai vir um monte de terrorista para cá, a galera vai se explodir, vai roubar os seus empregos. A eleição do Trump, aliás, esses dois aqui, ó, eles contaram, galera, muito com a presença do Facebook, principalmente com a interferência da
Rússia. Eu acho que eu já indiquei umas 35 vezes, mas eu vou indicar de novo um filme e um documentário. O documentário se chama Privacidade Hackeada. É um documentário, tá? Os dois têm no Netflix. É um documentário muito legal, que ele fala sobre como as eleições americanas, a eleição do Trump, ela foi fraudada, baseado nos dados nas redes sociais, e um filme que é novo, tá? Um filme polonês, chamado Rede de Ódio. Não sei se alguém já assistiu aí. Eu vi no Netflix, nossa, parece interessante o tema, né? Que falava, vou explicar já para vocês o que é. Eu assisti, né, assim, nossa, que filme, merece o Oscar, tal, mas é legalzinho, tá? Esses dois filmes aqui, eles tratam sobre a possibilidade... Deixa eu ver aqui. Exatamente, né, Bia? Vamos ensinar alguém a ser gay, né? É uma coisa que você ensina, tal. Então você tem aqui, ó, a Privacidade Hackeada, que é um documentário, e esse Rede de Ódio. Esse Rede de Ódio, ele conta a história de um polonês, um garoto polonês, que ele é contratado por uma empresa para difamar um outro candidato. E aí ele começa a utilizar, galera, hashtags, perfis que não existem, né, perfis fantasmas, robôs, tal, para levantar hashtags contra o candidato opositor. Exatamente, né? Ou então, sabe, é engraçado, velho, quando fala, só rapidão, né? Fala assim, não, essas coisas aí, ó, eu sei porque, enfim, né? Deixa eu falar baixo que minha esposa tá aqui perto, vai que ela ouve. Meu sogro, assim, ele fala assim, não, porque na minha época, não tinha isso aí de bissexual, pansexual, não sei o que lá, esse monte de gênero, era só homem e mulher. E a nossa sociedade foi muito melhor. Foi sim, muito melhor. Eu não tinha não, imagina, né? Não tinha não. E essa aceitação gerou uma sociedade muito, muito boa, né? Uma sociedade muito sadia, as pessoas super abertas, né? Porque, galera, convenhamos, olha como a sociedade está boa pela geração, enfim, né? Tá, mas vamos voltar aqui. Então, ó, recomendo muito esses dois filmes aqui, tá? Esse Rede de Ódio é bem interessante também, para falar um pouquinho sobre a questão das fake news. Fato é, galera, então, que a gente teve, né, as fake news interferindo bastante no processo político e na vida das pessoas. Acredito que vários de vocês já devem ter passado por alguma fake news aí ao longo da história de vocês, né? Alguma mentira que inventaram e tal. Fala aí, David. Professor, eu ainda não entendi muito bem por que os russos interferiram pelo Facebook nas eleições e no Brexit. Eu não entendi o motivo. Então, se a gente for pegar o David, quando o Obama saiu do poder, o Obama ele tinha um discurso muito mais apaziguador, né? Tanto que eu até falei para vocês já, ele saiu do governo sendo considerado quase um bananão, tá? Parafraseando o Caio Ribeiro, né? Um bananão, porque deixou a Rússia crescer e tal. Então, a Hillary Clinton, que era candidata democrata, e o Trump, que era o candidato republicano, eles tinham um discurso forte contra a Rússia. Mas o discurso da Hillary Clinton era mais forte que o discurso do Trump. Mais forte. A Hillary Clinton, que é do Partido Democrata, ela queria mostrar que os democratas não eram iguais ao Obama. O Obama que foi um cara fraco, que foi um cara que deixou a Rússia crescer, a China crescer. A Hillary Clinton não. A Hillary Clinton seria uma pessoa mais forte, que agiria de maneira intensa para impedir o crescimento da Rússia, principalmente no Oriente Médio e no leste da Ásia. Tá? Então é pelo discurso que a Hillary Clinton colocava. Já no caso do Brexit, é interessante para a Rússia que a União Europeia se enfraqueça. São rivais hoje, né? A Rússia e a União Europeia. Então, para a Rússia ter um país importante como o Reino Unido, ter um país importante como o Reino Unido fora do bloco, é um crescimento da Rússia, é importante para eles. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina, até já que a gente está falando sobre isso, existe nos Estados Unidos, acho que é assim que escreve, tá? QAnon, algo assim do gênero. Foi uma coisa que eu vi no... Fui ver e fui pesquisar depois, tá? O Greg News, acho que alguns de vocês conhecem, né? Um programa que é de esquerda, a gente sabe, mas que eu acho ele bem interessante e tal. Ele fez nesse final de semana, que fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão das fake news, tá?
que é isso? Isso é um grupo que está surgindo hoje nos Estados Unidos que acredita na hipótese que os democratas e uma série de artistas hollywoodianos liderados pelo Tom Cruise, pelo Tom Hanks. Tom Hanks é aquele cara que fez o Náufrago lá e tal, né? Eles lideram um grupo... aparece? The Good Fight. Aí, ó. Que eles lideram, galera, como se fosse um grupo ligado à pedofilia, tá? Então, os democratas, em conjunto com celebridades hollywoodianas, eles lideram um grupo que espalham pedofilia, dentre outras barbáries aí, tá? E a galera realmente compra essa ideia, é um movimento que vem crescendo. E eles são muito favoráveis ao Trump, aos republicanos. Eles enxergam o Trump como um cara que vai combater essa rede de pedofilia americana, tá? E tem gente que efetivamente acredita nisso. Eu acho que deve estar também, não sei. Ele bota fogo... Exatamente, né, Gi? A Abby eu não conheço. Eu vou... É boa a série? The Good Fight? Bom. O Leonardo DiCaprio, né? Colocando fogo na Amazônia e tal. Enfim. Então, isso é uma coisa, galera, que não é nova, tá? A grande questão é, a gente tem um problema, e esse problema interfere hoje na democracia. Porque, assim, mas fake news, galera, fake news é de boa, porque, a gente combate informação com mais informação. É só fornecer mais informação e pronto. Acabam as fake news. Galera, não é bem assim, tá? Não é bem assim. As fake news hoje, elas existem e elas afrontam, sim, elas manipulam a opinião pública, elas estão afetando a questão de saúde mundial, tá? Que nem eu falei para vocês, só para não pegar o caso do Brasil, o caso da Bielorrússia. E aí, quem seguiu o presidente da Bielorrússia? O Lukashenko. Será que o cara ficou de boa, jogando hóquei ali, aí depois se contaminou, foi para a sauna e tomou vodka? Não se curou. E aí, o cara pode morrer por conta disso. Ou seja, é uma questão de saúde pública, interferência na democracia, porque você começa a manipular a opinião pública. Então, é um problema sério que existe. Só que as maneiras de combater as fake news. Aliás, galera, eu vou, tiro um print aqui. Alguém pensa numa maneira de combater as fake news? Como que a gente pode acabar com as fake news? Se não acabar, porque acabar nunca vai acabar, né? Mentira sempre vai existir. Mas como que a gente pode mitigar? Como que a gente pode reduzir as fake news? Porque isso é uma coisa que está sendo discutida no Brasil e no mundo hoje, tá? Como que vocês acham que pode ser? Acho que, igual aqueles Slant Giants, é uma maneira interessante de fazer esse tipo de coisa, se mais gente apoiasse. Legal, Felipe. Aliás, ia ser um dos exemplos que eu vou falar para vocês, tá? Uma das maneiras que a gente tem é a maneira que conta somente com a esfera privada. Sei lá, na hora de compartilhar fica restrito. Pode ser também, Gi. E isso é uma coisa que também está sendo feita, também de maneira privada. Por exemplo, vocês estão vendo hoje, né, que a gente está numa briga muito grande do Twitter, do Instagram, com o Trump, por exemplo. O Twitter, por 2 vezes, já colocou que as publicações feitas pelo Trump eram fake news, colocou embaixo, né, toma cuidado, tal, com as fake news. O Trump quase está querendo banir o Twitter. Exatamente, Gi, né? Que não existe Twitter, tal da hipocrisia. Da rede privada, eu diria para vocês, galera, que algumas das maneiras de a gente fazer isso seria, por exemplo, um boicote às empresas que financiam aliás, perdão. Desculpa, galera. As mídias que propagam fake news. E esse boicote
mexe na parte econômica. Que nem o Felipe falou, galera, tem um movimento internacional aí, que tem no Brasil também, chamado de Sleeping Giants. É um exemplo, tá? Como que funciona, galera, hoje? Como que funciona hoje o financiamento, por exemplo, sei lá, você pega um blog que só cria fake news, por exemplo. Todo blog, ele se inscreve no programa de parcerias com o Google, e aí, de acordo com o número de pessoas que entram naquela página, o Google ele vai colocando propagandas, né? Porque imagina, como que funciona? Eu, por exemplo, uma empresa, vamos imaginar que eu sou dono da, sei lá, da Localiza, qualquer coisa aí. Sou dono da Localiza. E aí eu preciso criar propaganda para o meu produto. O que eu faço? Eu vou lá, entro em contato com o Google, né? Falo assim, Google, eu quero que você faça uma propaganda da minha empresa. Eu dou um dinheiro para o Google e o Google ele começa a colocar anúncios da minha empresa em todos os sites que tem essa parceria com o Google. E aí pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo, enfim, pode ser por páginas, blogs que tem esse programa de parceria, percebe? Então não é que assim, hoje, por exemplo, a minha empresa ela financia diretamente um blog que produz fake news. Mas pode ser que esse blog esteja ligado ao Google e como eu coloco o dinheiro no Google para fazer propaganda, a minha propaganda apareça nesse site que promove fake news. Tá? O Sleep Giants, ele faz justamente isso. Ele mostra, fala assim, ó, isso já aconteceu aqui no Brasil, tá? Por exemplo, com o Banco do Brasil, com a Caixa. Na época, eu lembro que os bolsonaros ficaram no pé da vida. Tá? Por quê? O Sleep Giants mostrou assim, ó, o Caixa, Banco do Brasil, vocês estão financiando um blog que está falando que o Dias Toffoli está ligado com o Nicolás Maduro. Porque essa era a propaganda, a notícia de capa que eles tinham. Dias Toffoli tem parceria com Maduro para, sei lá, fazer a retomada do PT, essas coisas assim, sabe? Essas loucuras aí. E aí, falou assim, vocês estão financiando isso aqui, é isso que vocês querem? E aí, galera, o Banco do Brasil e a Caixa, elas entraram em contato com o Google e falaram assim, ó, eu vou dar meu dinheiro para vocês, mas eu não quero que vocês coloquem a minha propaganda nesse tipo de site. E aí, o site ele vai ser cada vez menos monetizado, ele perde o poderio financeiro, perdendo o poderio financeiro, ele perde sua capacidade de comunicação. Pô, é um fato interessante. Então, de maneira privada, você cria ali institutos que boicotem, que façam um tipo de boicote a essas empresas que produzem fake news. Ou mesmo, a gente pode falar, por exemplo, das próprias redes sociais. Redes sociais cortarem o alcance. E isso vem acontecendo já no Facebook, no YouTube, no Twitter. Só que, acho que foi, não lembro quem que foi que falou, deixa eu ver aqui. Aí. Que nem a Bia falou, né? Mas isso está sendo chamado de censura, tá? Lembrando, cara, que censura mesmo, não é, tá? Porque censura é somente quando parte do Estado. Quando você assina, por exemplo, e é uma assinatura virtual, né? Você vai fazer parte do Facebook, do Instagram, você está assinando um contrato com eles, falando que você vai criar um perfil lá e você vai produzir conteúdo para eles, colocar fotos, essas coisas, mas que é deles. A partir do momento que eles acharem que não é conveniente a sua página estar lá, eles podem derrubar na mesma hora, tá bom? Por exemplo, vocês sabem, né, eu tenho um canal no YouTube, essa questão, galera, tá tão sensível para as redes sociais que qualquer coisa, primeiro que todos os canais que falam sobre política ou sobre geopolítica perderam alcance, todos, eles são, tanto faz ser de direita ou esquerda, todos perderam alcance, e se eu coloco, por exemplo, qualquer coisinha que fala sobre, sei lá, conflito, eu fiz um vídeo, né, falando sobre os Emirados Árabes Unidos e o acordo Israel-Emirados Árabes Unidos, foi desmonetizado. Por quê? Porque eu citei coronavírus, por exemplo, também, né, desmonetiza o vídeo, é verdade. Quando você fala a palavra guerra, conflito, tudo isso desmonetiza o vídeo já. Por quê? Porque a chance de ter alguma fake news ligado ao que eu estou falando é muito grande, tá? E aí, eles entendem que se eu falo esse tipo de palavra e
Meu canal chama Ricardo Marcílio, Bia. Professor Ricardo Marcílio. Fazendo um merchandising aqui, né? E aí, se você cria alguma coisa que fale, né, sobre fale sobre guerra, alguma coisa assim, eles já desmonetizam. Para quê? Para você perder o alcance. E aí você se sente cada vez menos incentivado. Essa questão das fake news, as redes sociais, elas estão tão preocupadas que hoje elas querem muito mais, galera, tentar produzir conteúdos chamados de family friends do que propriamente conteúdos que falem sobre política e essas coisas, porque rende muito mais dinheiro para eles. Então, o que seria um conteúdo family friends? Sei lá, fazer uma brincadeirinha, fazer um unboxing de brinquedo, um canal de maquiagem, essas coisas, que é bom, não é ruim, né? É divertido e tal. Mas seria mais interessante se tivesse... Mas eu entendo também o lado do YouTube, porque é muito difícil, galera, você ficar verificando todos os vídeos. Olha, aqui falou uma fake news, aqui não falou uma fake news. E com a distorção que a gente tem hoje, é muito complicado, tá? Então, as redes sociais cortarem o alcance. O grande problema é que os conservadores, eles acreditam... Oh, valeu, Bia! Eles acreditam que as redes sociais, elas só estão boicotando os conservadores. O que, de fato, galera, não é verdade. Tá? As redes sociais, elas estão boicotando todo mundo que produza ou que faça fake news. Até o Bolsonaro, ele teve, por exemplo, no Instagram, mais uma vez, né, falando da cloroquina, tá? Para variar, o Instagram foi lá e bloqueou, falou, isso aqui é conteúdo impróprio, não vai mostrar. Percebe? Caramba, Bia, você tá me fazendo ter vontade de assistir essa série. Eu vou ver. The Good Fight. Vou ver. Tá? Beleza? Então, galera, da maneira privada, eu diria para vocês que essas aqui são as melhores soluções. Pelo menos. Tá? Só que existe a maneira pública, a maneira estatal da gente fazer esse controle. E aí, eu diria para vocês que é um pouco mais complicado. Valeu, Bia. É um pouco mais... Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Divulgando, né? Tá divulgando por aí. É uma maneira um pouco mais complicada de fazer as coisas, tá? Por quê? Porque, da mesma maneira, a gente está colocando boicote às mídias que propagam fake news. Sleep Giants. O Sleep Giants também é um movimento parcial. Também são pessoas com valores, sentimentos, etc. As redes sociais também têm um dono ou tem um censor que é parcial. Se a gente fala de empresa privada, menos mal. E se o Estado começar a definir o que é fake news ou não? E é isso que está sendo discutido tanto na esfera do executivo, na esfera do legislativo e na esfera do judiciário, tá? Só que isso, deixa eu ver aqui. Nossa, passou muito tempo da aula, galera, perdão, tá? Vocês me avisam, eu esqueço às vezes. Só que isso, a maneira como... Obrigado, gente, obrigado. Isso eu vou falar para vocês... Isso eu vou falar para vocês na próxima aula, tá? Que famosinho, nada a ver. Isso eu vou falar para vocês na próxima aula, tá? Na próxima aula eu falo, galera, como que ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, se inscreve no canal. Acabar com os grupos familiares é uma boa, David, de verdade. Eu vou colocar como que o Estado está agindo para interromper essas fake news. Beleza? Falou, gente. Tira um print aqui, né? Pode falar. Tchau, professor. Obrigado, hein? Falou. Tchau, David. Tchau, Boa gente. semana. Tchau, professor. Boa semana. Valeu. Até. Vou fazer gameplay de Minecraft, pode deixar. Vou jogar aquele Fallout, né? Como é que chama aquele jogo lá que tá todo mundo jogando agora? Fall alguma coisa, eu vou jogar aquele lá. Fall Guys, exatamente, esse mesmo. Tchau, gente. Até mais.